Olá a todos, muito bem-vindo ao nosso canal. Jesus Cristo é nosso guia. Os cumprimento com a paz, nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em especial você que visita o nosso canal pela primeira vez, deixe seu like. Não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificações para você estar recebendo tudo aquilo que aqui posto, juntamente com a nossa página no Facebook. Página essa que estou deixando o link na descrição para você se tornar membro da nossa família e mais um servo no rebanho de Jesus. Amém? Que a palavra de hoje nos toque profundamente e fale aos nossos corações. Vamos ao vídeo. Eu sou o Robson do Nascimento e este é o nosso canal. Jesus Cristo é o nosso guia. A paz, amigos e irmãos, em Jesus Cristo. A palavra que Deus nos traz nesse dia está em Romanos, capítulo 13, versículo 8. Para um maior entendimento, eu vou ler do 8 ao 10, que diz assim. O título desse versículo começa com amor ao próximo e vigilância à pureza. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amém, meus irmãos? Essa palavra, ela vem diretamente falar nesse dia aos nossos corações, como todas as outras palavras, do amor de Deus para conosco. Aqueles dois mandamentos aos quais Ele deixou: amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Existem algumas outras chaves bíblicas relacionadas a esse texto. Gostaria de estar lendo. Aí no final da leitura da liturgia, eu explico. Em Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao 21, diz o seguinte: o subtítulo desse versículo fala sobre o tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, ansiosas solitude pela nossa vida. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vamos também, para dar mais fundamento, vamos ao Evangelho de João. João, capítulo 6, do versículo 37 a 40, que diz assim: tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhuma de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que
me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Retornando aqui à palavra de Romanos 8,14, conforme a imagem que está aí, particularmente isso fala do nosso coração, do nosso amor, da nossa fidelidade para com Deus e principalmente o cumprimento da sua palavra, seus 2 mandamentos aos quais ele deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é reta, ela é segura. Porém, nós precisamos nos atualizar, nos situar à realidade nossa, dos nossos dias. As razões pelas quais muitas das coisas, embora pareça que tem uma flexibilidade, mas não, é uma questão de adequação à realidade nossa de hoje. Porque se assim fosse escrito hoje, já teria essas adequações. Esses 2 mandamentos, ele supre aqueles outros 10 que um dia Deus revelou as pedras dos 10 mandamentos a Moisés. Aonde aqui cita os 6 últimos mandamentos, que é referente ao amor ao próximo, sendo que os primeiros 4 é o amor a Deus, que diz assim: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra resume: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então isso daí se resume essa palavra. E essa palavra diretamente nos leva ao amor de Deus sobre nós. Ao amor ao qual aquele que buscou a face de Cristo e o conhece, e você tem esse amor ao seu próximo, aí volto ao que eu falei em Mateus, você não vai estar buscando coisas terrenas, porque tudo isso que aqui for adquirido, o ladrão, a traça, vai destruir. Somente aquilo que você realmente alcançou de Deus sobre a sua vida é o qual você vai alcançar. Em João 6,37 fala o que ontem eu preguei, do arrependimento, do reconhecimento de Deus sobre nossa vida e principalmente o nosso testemunho, quando nós se arrependemos dos nossos erros, nós damos testemunho do nosso amor a Deus, e ele fala que de forma alguma nos lançará fora, porque Deus é amor, caridade, bondade e justiça, e ele veio para isso. Ele veio para aqueles que estão em desacordo. Os justos, na verdade, não precisariam de Jesus. Ele veio exatamente para essas pessoas, e foi através do amor que ele convence o nosso coração, e através desse mesmo amor, o qual nós devemos retribuir a ele, amar sobre todas as coisas, e ao nosso próximo. Os 4 primeiros mandamentos, os 4 primeiros mandamentos dos 10 mandamentos, são direcionados a Deus. Esses 4 dos 10 mandamentos, eu posso dizer que é imutável. Isso, tudo que ali está escrito, uma vírgula não precisa ser mudada, não precisa ser interpretado aos dias de hoje. Agora, do 5º até o 10º, que são 6, que particularmente fala desse nosso próximo, aí nós precisamos ter uma certa maleabilidade e trazer a nossa realidade. Amar ao próximo como a ti mesmo.
o próprio termo próximo já nos dá uma visão e uma interpretação de próximo. E não está querendo dizer de proximidade, de distância. Próximo àquela pessoa do seu convívio, do seu relacionamento, do seu ciclo social, do seu nível social. Do seu nível social. Esse é o seu próximo. O nosso amor deve ser incondicional, da mesma forma como é com Deus para o nosso próximo? Sim. Sem sombra de dúvida. Eu vou ler aqui um trecho do próprio Romanos. Romanos de 12 a 20 a 21. Que diz assim: portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então o nosso inimigo que não é aquela pessoa próxima, porque ninguém é próximo, até por voluntariedade ou por nossa espontaneidade, você não quer estar próximo de um inimigo seu. No inimigo ou no próprio inimigo, efetivamente o diabo. Mas não a vida daquela pessoa, como estamos falando ao próximo, de pessoas, a vida daquela pessoa nós devemos ter amor. E que tipo de amor? Isso também já mencionei em palavras anteriores, da árvore sem poda, aquela pessoa que jaz no inimigo, prepotente, arrogante. A essas pessoas, só que aí inclui muitas outras, os assassinos, os homicidas, enfim, todas aquelas pessoas que vêm contra a palavra de Deus, o nosso amor, o amor que nós devemos estar demonstrando a essas pessoas, é o amor à vida dela. Estarmos buscando, dobrando nossos joelhos e pedindo que Deus coloque a luz da verdade em seus corações. Mas necessariamente não significa que eu tenho que amar, andar com ele. Me diga quem tu andas que eu digo quem tu és. Eu não posso andar com um marginal, uma pessoa marginalizada, com um homicida, um suicida, enfim. Eu estaria também em erro. Então, meus irmãos, literalmente, todas as pessoas eu tenho que amar como meus irmãos. A vida daquelas pessoas, sim. Mas não podemos deixar de esquecer o livre-arbítrio daquilo que muitas das pessoas escolheram aquele tipo de vida por opção. Existem muito delas, de repente, não podemos apontar o dedo da Aparecida, porque a própria situação social e financeira colocou ele naquela situação. Mas o que também muitas das vezes não justifica. Marginalidade, criminalidade, ser pobre, ser humilde, não é sinal de crime algum. Mas agora você partir para o outro lado, você buscar as facilidades que o mundo lhe oferece, aí sim. E são essas pessoas que existe esse distanciamento. Existe essa diferença. Então nós temos que buscar que Deus coloque a verdade no coração dessas pessoas, para que eles voltem à retidão, ao qual nós, como os imitadores de Cristo, trazemos essa pessoa ao rebanho ao qual nós pertencemos. Meus irmãos, e mesmo aquela pessoa que vive em retidão, existem algumas coisas que têm que ser pensadas como pecado. Pecado, existem muitos pecados, alguns pecados, que para alguns acusa como pecado e para alguns não. Eu vou dar um exemplo. Não significa que todos, que necessariamente existe pecado que maleável. Não, mas a situação, dentro do contexto, faz aquilo, de repente, para aquela pessoa que praticou,
não ser um pecado. Aqui, no versículo 9, fala não matarás. Vamos pegar como exemplo, não matarás. Não matarás, aqui diz como pecado ao nosso semelhante, ao nosso próximo. Só que, meus irmãos, esse matarás está diretamente ligado àquele matar sem razão, àquele matar sem antes ter visto ou tentado outras maneiras de resolver aquele problema. Mas existem situações as quais a própria Bíblia estabelece os governos, as leis, os guardas, os guardiões, tudo isso é estabelecido na Bíblia como certo. Tanto é verdade isso que em Jesus, uma vez, ao ser abordado por um centurião romano sobre uma cobrança de imposto, alguns dos apóstolos quis negociar ou dizer alguma coisa, que Jesus Cristo disse: dai a César o que é de César, dai de Deus o que é de Deus. Porque ele achava que era justo, ou pelo menos se todos pagavam, não seria ele diferente eu não pagar por passar ali, ou de repente por ser beneficiado por alguma coisa que todos pagavam. Então, meus irmãos, hoje não seria diferente. Hoje existem as organizações culturais, sociais, econômicas e o mundo que nós vivemos, hierarquicamente falando, entre presidente, governador, prefeito dos seus municípios e os policiais, os guardas municipais que tomam conta. Por um acaso, um desses guardiões da segurança pública, se por um acaso, ou mesmo qualquer um da sociedade, alguém que vive nessa criminalidade por razão adversa, para impedir que aquela pessoa pratique um mal a outra pessoa inocente, ele de repente tiver que matar aquela pessoa, aquele criminoso, aquela pessoa. É um irmão. Ele matou. Não matarás. A própria lei existem as causas excludentes de criminalidade, que foi legítima defesa em prol de outro. Ou legítima defesa própria, porque o maior bem que nós temos é a nossa vida. Involuntariamente, a bel prazer de uma pessoa atentar às nossas vidas, e pela lei nossa, você se defender, ou seus familiares, ou coisa parecida, você não vai ser punido por causa disso. Isso não é incentivo, nem dizendo que é correto. Existe uma maleabilidade em determinado pecado, mas sim que para aquela pessoa que de repente que fez isso, ele não pode, ele de repente não vai sentir no seu coração como erro, como pecado, porque era a função dele, ele estava exercendo algo do qual ele tinha que fazer. Ele seria arbitrário se não tivesse feito aquilo. Então, para essa pessoa, então o pecado muitas das vezes, dizendo assim grosseiramente, se você rotular o que é pecado, muitas das vezes para uma pessoa justifica aquilo que ele está fazendo e ele não sente como pecado. Porque o verdadeiro pecado, é daquele que você sente culpa e do qual você vai se arrepender. Se você não sentiu que você fez nada errado, como você vai se arrepender de algo que para você justifica como certo? Entendeu, meus irmãos? E fora os outros tantos que eu poderia citar aqui, em situações que falando a grossos modos, fala, não, pecou. Mas vamos verificar dentro do contexto daquela pessoa, o que levou a fazer aquilo, para você ter essa noção. Muito pelo contrário, a lei é justa, é certa, mas é uma lei dita por Jesus há mais de 2000 anos atrás, em outra realidade, em outro mundo. Hoje nós vivemos num mundo totalmente diferenciado, totalmente
muito o contrário do que já foi. Então a gente precisa ter esse entendimento com relação a algumas coisas. Mas o amor ao próximo, como eu falei, aquele próximo. Próximo, a gente imagina aquela pessoa que siga algum ideal, siga alguma sociedade que vivam em comum. A marginalidade, a criminalidade vive fora da sociedade. São pessoas que vivem fora da sociedade, porque eles não regem aquelas leis que fazem uma sociedade. Eles vivem fora. Nós devemos ter amor por essas pessoas? Sim. A sua vida, que Deus os alcance. Mas não que necessariamente nós precisamos estar junto, acompanhando, não apontando de forma alguma. Não é essa o intuito. Mas sim, ter esse discernimento. Esse é o próximo. O próximo é aquela pessoa que está à nossa altura, aquela pessoa que nos está. O nosso inimigo, como foi dito em Romanos 12, do 20 ao 21, nós devemos ajudar, se possível, dentro da nossa autonomia. Se estiver com fome, vamos dar de comer. Se estiver beber, se estiver com sede, vamos dar o que beber. Isso nosso galardão será elevado devido a isso. Mas isso necessariamente não significa que eu tenho que, uma pessoa que praticou um crime, eu esconder na minha casa. Eu não vou estar ajudando ele. Aí nós estamos falando de justiça. Você está indo contra a justiça. Porque pecar, eu fiz uma relação do que é pecar. Pecar, causar danos, tristeza, dor, criar cilada para uma pessoa, seduzir por coisas erradas, se opor à justiça. Tudo aquilo que você fizer e tiver uma consequência negativa é pecado. É pecado. Não existe nenhuma lei que diga que eu não posso dar um copo d'água para uma pessoa, independente do que ela seja. Agora, ocultar uma pessoa dentro da minha casa, isso é pecado, porque existe consequência disso. Então, tudo que você fizer e tiver uma consequência negativa para outra pessoa, é pecado. Essa eu acho que é a definição mais exata do que é o pecado aqui dito. É aquele que acusa seu coração. Você sente. Não precisa eu apontar e dizer você pecou. Não, você sente. Você sabe. Agora cabe a cada um se arrepender. Buscar Deus, se arrepender. Fazer testemunho do amor dele na sua vida. E ele vai te receber. Jamais ele te jogará fora. Amém, meus irmãos? Não quero ser interpretado como uma pessoa que está fazendo apologia ao pecado, muito pelo contrário. Mas existe aqueles casos dos quais o pecado acusa e não acusa na pessoa. Não vamos ser demagogo a ponto de dizer que, porque falaram para você que é pecado, mas você não sente como pecado. Se você não sente como pecado, você não se arrepende. Não vamos confundir arrependimento com remorso. O pecado, a diferença que existe de pecado e remorso são bem distintas. O pecado, normalmente, independente do resultado daquilo que você fez, se deu certo ou deu errado, mesmo dando certo, você se arrepende. Você sente que é errado e se arrepende. Isso é pecado. Você se arrepende. Ou não, você pode até não se arrepender, mas que acusa seu coração, que você tem certeza que é errado, sem sombra de dúvida. Mas errado o que você fez, mesmo dando certo aquilo que você fez. E o remorso? O remorso é aquela coisa que a pessoa fez e por sua vez, por não ter dado certo,
não ter resultado aquilo do qual pressupostamente ele queria que desse, aí ele se arrepende. Mas se tivesse dado certo, ele não teria sentido remorso. É uma diferença bem distinta, né? Então que isso seja uma verdade em nossas vidas. E a gente só reconhece isso, meus irmãos, quando a gente busca de fato e de direito a face de Deus em nossa vida. E como eu sempre digo, esse livro todo aqui só fala de uma coisa: amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas aquele próximo que está ao nosso alcance, aquele próximo que está ao nosso nível, e aquele que está fora da palavra de Deus, devemos o amor a eles? Sim, mas não necessariamente temos que compartilhar das mesmas coisas, dos mesmos ideais. Isso a Bíblia não diz que nós temos que ser simpatizante a tudo e a todos. Cada um tem um ideal, cada um tem uma maneira de pensar, mas dentro daquela individualidade e respeito ao direito de cada um. O direito meu termina quando começa de outra pessoa, mas em igualdade. Não o direito de eu quero para mim, só para mim, e para você nada. Coercitivamente eu vou tirar de você o que você tem, porque eu sou mais forte, porque eu tenho um instrumento que vai te causar dor, vai te causar morte. Isso não é igualdade. Não é esse irmão ao qual nós devemos amar da forma que aqui está dizendo, e que através de esse irmão que é igual a você, equiparado em erros, virtude, mas vive numa igualdade, aí esse irmão você peca se você não amá-lo de todo o coração. Aquele outro que está desvirtuado desse mundo fático que nós devemos amá-lo, a vida dele. A vida dele nós vamos amar assim, indiscutivelmente. Mas que Deus faça obra na vida dele. Necessariamente nós não podemos, até por uma questão de leis, de ordens que hoje o mundo existe, você não pode estar misturado. Água e óleo não se mistura. É isso que nós somos. Água e óleo. Amém? Que a palavra de hoje venha trazer aos nossos corações o conforto que precisamos, o amor que Deus tanto almeja a todos nós, através do exercício individual e busca que cada um deve fazer, buscando sua face, buscando seu amor, para que tudo isso aqui seja reconhecido naturalmente, passe a ser algo natural no seu coração, não ser mais uma lei, ser simplesmente algo a mais do qual você voluntariamente vai cumprir, porque você tem o amor de Deus e a verdade de Deus sobre o seu coração. Amém? Eu peço que aonde você esteja, que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos e ore comigo em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, nessa noite, Senhor, eu lhe peço que o Senhor nos encha com a sua sabedoria, Senhor, para que consigamos determinar e enxergar os nossos inimigos, os nossos semelhantes, Senhor. Que amar a Ti sobre todas as coisas seja uma verdade na nossa vida e o nosso próximo como a Ti mesmo. Com igualdade, com empatia à vida daquele irmão. Não estamos aqui para apontar o erro, não estamos aqui para julgar ninguém. Até porque não existe nenhum entre nós sem pecados. Pai bendito e santo, que a sua palavra nos encha, que a sua verdade seja uma realidade em nossas vidas, que possamos cada dia mais estar buscando e crescendo em sua presença, Senhor. Se tornarmos cada vez mais próximos daquilo que o Senhor anseia por nossas vidas. A sua palavra diz que não devemos buscar bens materiais.
de contrapartida, o Senhor também diz que se nós buscarmos a sua face, o teu amor, a sua verdade, a nós tudo será lhe acrescentado. E, como já muito dito, abundantemente e transbordantemente, além daquilo que precisamos e até merecemos. Porque o mundo jaz do inimigo, isso fica. Nós almejamos o quê? Na sua vinda, meu Pai, que possamos trilhar e caminhar junto ao seu reino, aonde o Senhor nos reservou, o nosso local seguro, o nosso abrigo, o nosso esconderijo na sombra do Onipotente. Oh, Pai bendito e santo. Por hoje, Senhor, eu agradeço por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, nos dado, nos oferecido, pois até aqui nos trouxe o Senhor. Que a palavra fale profundamente ao coração de todos, alcance a todos, que a sua verdade, que o seu nome seja exaltado, que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, porque somente ti é o único digno de toda a honra, de toda a glória e todo o louvor. Pois a ti é decretado, tu és a verdade, o único caminho que nos leva ao nosso Deus. Amém e amém. Meus irmãos, que a palavra fale aos nossos corações, ao nosso entendimento. Somos todos falhos, sim. Por isso existe um Deus misericordioso, que se nós chegarmos a Ele jamais nos jogará fora. Amém? Que isso seja uma realidade na minha, na sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.